O sol se punha lentamente sobre águas claras, pintando o céu com tons alaranjados, que se refletiam nas janelas dos estabelecimentos da rua principal. Ricardo Mendes, 54 anos, ajustou a gravata italiana enquanto observava o movimento do seu restaurante mais tradicional, os Sabores and Memórias, através das enormes janelas de vidro. Seus olhos castanhos, marcados por pequenas rugas que denunciavam tanto sorrisos quanto preocupações, percorreram o ambiente sofisticado que havia construído ao longo de 2 décadas. O aroma de ervas frescas e molho caseiro preenchia o ar, enquanto os garçons se movimentavam com elegância entre as mesas ocupadas por clientes satisfeitos. Ricardo permitiu-se um momento de orgulho. Sua rede de restaurantes havia se tornado referência na região, expandindo-se para 5 estabelecimentos diferentes, cada um com sua própria personalidade, mas todos carregando a essência que Helena, sua esposa, havia ajudado a criar. Helena, mesmo após 3 anos de sua partida, a dor da ausência ainda o visitava em momentos inesperados. Seus dedos tocaram instintivamente a aliança que ainda usava, um hábito que se recusava a abandonar. Os Sabores and Memórias era o primeiro e mais especial de seus restaurantes, o lugar onde tudo começou, onde cada detalhe havia sido pensado por ela. Sr. Mendes, a voz de Paula, sua gerente mais antiga, o trouxe de volta à realidade. Já está quase na hora de fechar. O senhor quer que eu peça para a cozinha separar as sobras para doação, como sempre? Ricardo assentiu, consultando o relógio de pulso. Já passava das R$ 23 e as últimas mesas começavam a se esvaziar. Sim, por favor. E pode ir para casa, Paula. Eu mesmo levo as doações hoje. Tem certeza, Sr. Mendes? O senhor nunca... Preciso espairecer um pouco. Ele interrompeu gentilmente. E, além do mais, está uma noite agradável para uma caminhada. Meia hora depois, Ricardo carregava pessoalmente 2 grandes sacolas térmicas contendo as sobras do dia, cuidadosamente embaladas. Era uma política que Helena havia instituído desde o início, nada de desperdiçar comida. Todo dia, as sobras eram doadas para instituições de caridade ou pessoas em situação de rua. Ao virar a esquina em direção ao container de lixo reciclável, onde precisava descartar algumas embalagens, seus olhos capturaram um movimento nas sombras. Uma figura feminina encolhida próxima à parede tentava se proteger do vento frio que começava a soprar. Seus cabelos escuros e longos cobriam parcialmente o rosto, e suas roupas, embora gastas, pareciam ter sido escolhidas com algum cuidado. Ricardo hesitou por um momento. Algo naquela cena o tocou profundamente. Talvez fosse o modo como ela abraçava os próprios joelhos, lembrando-o de como Helena costumava se sentar no jardim durante suas reflexões. Ou talvez fosse simplesmente o instinto que sua esposa sempre dizia que ele tinha para reconhecer pessoas que precisavam de ajuda. "Boa noite", ele chamou suavemente para não assustá-la. "Está com fome?" A jovem ergueu o rosto, revelando feições que fizeram Ricardo congelar no lugar. Os mesmos olhos amendoados, o mesmo formato delicado do rosto, até mesmo o pequeno sinal próximo ao queixo. Por um momento insano, pensou estar vendo um fantasma do passado, uma versão mais jovem de Helena. A voz dela saiu rouca, hesitante. "Não quero incomodar, senhor." Ricardo se aproximou devagar, estendendo uma das sacolas. "Não é incômodo nenhum. São sobras do meu restaurante. Está tudo limpo e bem embalado. Tem até uma lasanha, que é a especialidade da casa." Quando ela estendeu a mão para pegar a sacola, algo chamou a atenção de Ricardo. Na parte interna do pulso direito, uma pequena marca de nascença em formato de meia-lua, idêntica à que Helena tinha. Seu coração acelerou, e uma série de pensamentos começou a se formar em sua mente. Qual é seu nome?" Ele perguntou, tentando manter a voz firme. "Marina", ela respondeu, seus olhos ainda fixos na sacola de comida, sem perceber o impacto que havia causado no homem à sua frente. Ricardo sentiu o mundo girar levemente. Marina era o nome que Helena sempre dizia que daria a uma filha, se tivesse tido a chance. As coincidências começavam a se acumular de uma maneira que não podia ser ignorada, mas não podia ser... Ou podia? "Marina",
Ele repetiu o nome, sentindo seu peso. Você sempre fica por aqui? Ela assentiu, finalmente olhando diretamente para ele. Costumo ficar nesta região, sim. É mais seguro, tem mais movimento. Seus olhos, embora cansados, transmitiam uma inteligência e dignidade que contradiziam sua situação atual. Ricardo sabia que precisava ir com calma. Não podia simplesmente despejar suas suspeitas sobre ela, mas também não podia deixar aquela possibilidade escapar por entre seus dedos. Não quando cada detalhe gritava que havia algo maior acontecendo ali. Se você quiser, pode vir aqui todas as noites. Sempre temos sobras, e é melhor que alguém aproveite do que desperdiçar. Ele ofereceu, tentando estabelecer um primeiro vínculo. Marina sorriu levemente, e mais uma vez Ricardo sentiu seu coração apertar. Era o mesmo sorriso de Helena, o mesmo jeito de inclinar a cabeça levemente para o lado. Obrigada, senhor. Ricardo. Ricardo Mendes. Obrigada, senhor Ricardo. O senhor é muito gentil. Enquanto caminhava de volta para casa naquela noite, Ricardo sentia seu mundo transformado. As ruas familiares de Águas Claras pareciam diferentes, como se tivessem sido banhadas por uma nova luz. Em seu peito, uma mistura de esperança e apreensão começava a crescer. Precisava investigar. Precisava ter certeza. E se suas suspeitas estivessem corretas? Bem, sua vida estava prestes a mudar completamente. Na manhã seguinte, Ricardo mal conseguiu se concentrar em suas reuniões habituais. Sua mente constantemente voltava para o encontro da noite anterior, para cada detalhe que conectava Marina a Helena. Após dispensar sua última reunião do dia, ele se viu dirigindo quase que automaticamente para a casa de seu sogro, Augusto Santos, nos arredores da cidade. A propriedade dos Santos era uma chácara tradicional, com um jardim meticulosamente cuidado, que havia sido o orgulho de Helena. Augusto, aos 75 anos, mantinha a mesma postura elegante de sempre, mesmo que seus cabelos estivessem completamente brancos agora. Ele recebeu Ricardo com um abraço caloroso, como fazia desde que o genro havia começado a namorar sua filha. Que surpresa boa, meu filho! Estava mesmo precisando conversar com alguém, Augusto comentou, guiando Ricardo até a varanda, onde uma mesa com café já estava posta. Era um ritual que mantinham desde a partida de Helena, essas visitas ocasionais onde compartilhavam memórias e mantinham vivo o amor que ambos sentiam por ela. Ricardo aceitou uma xícara de café, observando o movimento das folhas no jardim enquanto tentava organizar seus pensamentos. Como abordar um assunto tão delicado? Como perguntar a um pai se sua filha havia escondido um segredo tão grande durante toda a vida? Augusto, ele começou após um longo gole de café, preciso te perguntar algo sobre Helena, algo do passado dela. O senhor inclinou-se ligeiramente para a frente, suas sobrancelhas se erguendo em curiosidade. Claro, Ricardo. O que você quer saber? Helena alguma vez comentou algo sobre uma viagem que fez aos 18 anos, antes de nos conhecermos? O rosto de Augusto mudou sutilmente, uma sombra passando por seus olhos. Ele colocou sua xícara na mesa com cuidado, um gesto que pareceu durar uma eternidade. Por que você está perguntando sobre isso agora, Ricardo? A reação do sogro confirmou suas suspeitas de que havia algo ali. Ricardo então contou sobre seu encontro com Marina, descrevendo cada detalhe que havia notado, a marca de nascença, as semelhanças físicas, até mesmo o nome. Augusto ouviu tudo em silêncio, suas mãos apertando levemente os braços da cadeira. Quando Ricardo terminou, o idoso levantou-se lentamente e caminhou até uma estante próxima, retirando uma caixa antiga de madeira. Helena me fez prometer que guardaria isso, ele disse, sua voz embargada pela emoção. Ela dizia que um dia a verdade precisaria vir à tona, mas nunca encontrou coragem para contar. Dentro da caixa havia um diário antigo, com a capa desgastada pelo tempo e algumas fotografias amareladas. Augusto entregou tudo a Ricardo com mãos trêmulas. Foi durante uma viagem a Ouro Preto. Ele começou a explicar voltando a se sentar. Helena tinha acabado de entrar na faculdade e decidiu passar um mês lá, estudando arquitetura colonial. Ela conheceu um rapaz, um estudante de arte. Augusto fez uma pausa, passando a mão pelo rosto. Foi um romance breve, mas intenso. Quando ela descobriu que estava grávida,
O rapaz já tinha partido para a Europa com uma bolsa de estudos. Ricardo folheava o diário com cuidado, reconhecendo a caligrafia delicada de Helena. Suas palavras, escritas com tanta emoção tantos anos atrás, contavam a história de uma jovem assustada, mas determinada a fazer o que achava melhor para sua filha. Helena sabia que não tinha condições de criar uma criança sozinha naquela época. Augusto continuou. Ela era muito jovem, estava começando a faculdade, então ela tomou a decisão mais difícil de sua vida. Encontrou uma família que poderia dar à menina tudo o que ela não podia oferecer na época. E vocês nunca mais souberam dela? Ricardo perguntou, sua voz quase um sussurro. Helena contratou um detetive alguns anos depois, quando já estava mais estabelecida na vida. Descobriu que a família que havia adotado a menina tinha se mudado para o sul do país. Mas ela nunca teve coragem de interferir, achava que poderia causar mais mal do que bem. Ricardo continuou lendo trechos do diário, cada palavra revelando mais sobre aquele segredo que Helena havia carregado por tanto tempo. Encontrou uma entrada particularmente emocionante, datada de poucos meses antes de sua partida. Às vezes me pego imaginando onde ela está, como ela é. Será que tem meus olhos? Meu sorriso. A pequena marca de nascença que sempre achei parecer uma lua crescente? Tomei a decisão que achei certa na época, mas o vazio nunca preencheu completamente. Ricardo seria um pai maravilhoso. Ele tem tanto amor para dar. Talvez um dia, quando eu tiver coragem, conte a verdade a ele. Talvez um dia o destino nos aproxime de alguma forma. As últimas palavras de Helena no diário pareciam quase proféticas. Ricardo fechou o caderno com cuidado, sentindo o peso da responsabilidade que agora carregava. O que você vai fazer agora? Augusto perguntou, observando atentamente o genro. Preciso ter certeza primeiro. Ricardo respondeu, pensativo. E se for realmente ela, bem, acho que Helena finalmente vai ter seu desejo realizado. Sua filha vai saber o quanto era amada, o quanto sua mãe pensou nela todos esses anos. Ao deixar a casa de Augusto naquela tarde, Ricardo carregava consigo não apenas o diário e as fotografias, mas também uma missão. Precisava descobrir a verdade sobre Marina, mas mais que isso, precisava encontrar uma maneira de ajudá-la, independentemente do resultado de sua investigação. Era o que Helena teria feito. Era o que seu coração dizia que era certo. Durante as 2 semanas seguintes, Ricardo estabeleceu uma rotina que nunca imaginou para si mesmo. Todas as noites, após o fechamento do restaurante, separava pessoalmente as melhores sobras e as levava para Marina, que continuava aparecendo no mesmo local. A cada encontro, seu coração se apertava um pouco mais com as semelhanças que descobria entre ela e Helena. Marina aos poucos começou a se abrir, revelando fragmentos de sua história entre uma refeição e outra. Havia crescido em Porto Alegre, com pais adotivos que a trataram bem até sua adolescência. Mas problemas financeiros e desentendimentos familiares a fizeram sair de casa aos 18 anos. Desde então, vagava por diferentes cidades, sobrevivendo como podia. Sempre quis conhecer minha família biológica. Ela confidenciou numa noite particularmente estrelada, enquanto saboreava um pedaço de torta de maçã que Ricardo havia separado especialmente para ela. Mas não tenho nenhuma informação. Só sei que nasci aqui em Minas Gerais. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Cada nova informação parecia confirmar suas suspeitas. Observou enquanto ela delicadamente cortava outro pedaço da torta, um gesto tão similar ao de Helena que chegava a ser doloroso. Você gosta de cozinhar, Marina? Perguntou, notando como ela apreciava cada sabor com genuíno interesse. Os olhos dela brilharam. Sempre foi meu sonho. Quando era pequena, passava horas assistindo programas de culinária. Cheguei a trabalhar em algumas cozinhas, mas nunca consegui me estabelecer por muito tempo em um lugar. Naquela noite, ao retornar para casa, Ricardo passou horas relendo o diário de Helena. Encontrou uma entrada que falava sobre sua paixão pela culinária, como adorava criar novas receitas desde jovem. Era mais uma conexão, mais um laço invisível que unia mãe e filha através do tempo. No dia seguinte, Ricardo chegou mais cedo ao restaurante e foi direto à cozinha. Carlos, seu chefe executivo há 15 anos, estranhou vê-lo ali naquele horário. Preciso de um favor especial, Ricardo disse,
fechando a porta da cozinha para uma conversa mais reservada. Tem uma jovem, ela precisa de uma oportunidade. Gostaria de oferecer um teste como auxiliar de cozinha. Carlos ergueu as sobrancelhas, surpreso com o pedido incomum. Claro, Sr. Mendes. Ela tem experiência? Alguma, mas não é isso que importa. Ela tem algo especial. Ricardo hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Lembra como Helena sempre dizia que podia sentir quando alguém tinha dom para a cozinha? É essa mesma sensação que tenho com Marina. O nome fez Carlos sorrir nostalgicamente. Dona Helena sempre foi especial mesmo. Tinha um sexto sentido para essas coisas. Ele fez uma pausa, observando seu patrão com atenção. Quando quer que ela comece? Ricardo sentiu uma onda de gratidão pelo chefe. Carlos havia sido mais que um funcionário ao longo dos anos, tinha se tornado um amigo leal, alguém que entendia a importância das conexões que iam além do profissional. Preciso conversar com ela primeiro, respondeu. Mas quero que seja algo discreto no início. Ela está numa situação delicada. Naquela noite, Ricardo levou não apenas as sobras habituais, mas também uma proposta que poderia mudar a vida de Marina. Encontrou-a no lugar de sempre, mas desta vez havia algo diferente em seu semblante. Ela parecia mais abatida, preocupada. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, sentando-se no banco próximo a ela, algo que tinha se tornado um hábito nas últimas semanas. Marina hesitou, brincando com a barra desgastada de seu casaco. Estou precisando sair desta região, ela disse finalmente. Algumas pessoas não têm sido muito amigáveis. Ricardo sentiu uma urgência ainda maior em ajudá-la. Na verdade, vim fazer uma proposta. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Gostaria de trabalhar na cozinha do restaurante. Seria um período de teste inicial, mas com carteira assinada e todos os benefícios. Os olhos dela se arregalaram em surpresa. Mas, por quê? O senhor mal me conhece. Às vezes não precisamos conhecer alguém por muito tempo para reconhecer seu valor, ele respondeu, pensando em como Helena sempre dizia algo parecido. E depois de nossas conversas sobre culinária, percebi que você tem potencial. Seria um desperdício não dar essa oportunidade a alguém que realmente ama cozinhar. Marina ficou em silêncio por alguns momentos, seus olhos marejados refletindo as luzes da rua. Eu não sei o que dizer. É mais do que eu poderia esperar. Mas onde eu vou morar? Como vou me apresentar assim? Ela gesticulou para suas roupas gastas. Tem um pequeno apartamento sobre o restaurante, Ricardo explicou. Era usado como escritório, mas pode ser adaptado facilmente. Quanto às roupas e outras necessidades, considere um adiantamento do seu primeiro salário. As lágrimas finalmente escaparam dos olhos de Marina, e Ricardo teve que conter o impulso de abraçá-la. Cada gesto, cada expressão era um espelho de Helena, e seu coração paterno, mesmo que ela ainda não soubesse dessa conexão, doía ao vê-la sofrer. Por que está fazendo tudo isso por mim? Ela perguntou em um sussurro. Ricardo sorriu suavemente. Digamos que estou seguindo um instinto muito forte. Então aceita? Marina enxugou as lágrimas com as costas das mãos, um gesto que fez a marca de nascença em seu pulso brilhar sob a luz do poste. Aceito, ela respondeu com um sorriso que iluminou toda sua face. E prometo que não vai se arrepender. Enquanto caminhava para casa naquela noite, Ricardo sabia que estava cada vez mais próximo de revelar a verdade. Mas primeiro, precisava garantir que Marina estivesse segura e estável. O restante viria naturalmente, como Helena sempre dizia que as coisas importantes da vida costumam vir. O pequeno apartamento sobre o restaurante ganhou vida nova em poucos dias. Ricardo mobilizou uma equipe para fazer uma reforma rápida, transformando o antigo escritório em um espaço acolhedor com um quarto, banheiro e uma pequena sala com cozinha americana. Móveis básicos foram comprados e instalados, e quando Marina entrou pela primeira vez em seu novo lar, seus olhos brilhavam de emoção. Isso é perfeito, ela sussurrou, tocando a superfície lisa do balcão da cozinha. Seus olhos percorreram cada detalhe do ambiente, demorando-se especialmente nos pequenos vasos de ervas frescas que Ricardo havia colocado na janela, um toque que Helena sempre insistia ser essencial em qualquer cozinha. A transformação de Marina nas semanas seguintes foi notável.
Com roupas adequadas e bem alimentada, sua beleza natural floresceu ainda mais, tornando as semelhanças com Helena quase impossíveis de ignorar. Na cozinha do restaurante, sob a orientação paciente de Carlos, ela demonstrava um talento natural que impressionava a todos. Ela tem o mesmo toque da dona Helena para os temperos, Carlos comentou com Ricardo uma tarde, enquanto observavam Marina preparar um molho especial. É como se soubesse instintivamente as proporções certas. Ricardo observava de longe, seu coração transbordando de emoções contraditórias. A cada dia ficava mais difícil manter o segredo, especialmente quando via Marina reproduzir inconscientemente gestos e maneirismos que eram tão característicos de Helena. Uma tarde, enquanto organizava alguns documentos em seu escritório, Ricardo ouviu uma comoção vinda da cozinha. Ao chegar lá, encontrou os funcionários reunidos em torno de Marina, que acabara de apresentar sua primeira criação original, uma releitura da tradicional torta de maçã. Apenas modifiquei alguns ingredientes, ela explicava timidamente. Acrescentei um toque de lavanda ao creme e usei mel no lugar do açúcar. Ricardo sentiu seu coração parar por um momento. Era exatamente a mesma receita que Helena havia criado anos atrás, uma das primeiras a entrar no cardápio do restaurante. A receita havia se perdido com ela, pois nunca chegou a ser documentada completamente. Helena sempre dizia que alguns segredos precisavam ser guardados no coração. Como você chegou a essa combinação? Ele perguntou, tentando manter a voz firme. Marina deu de ombros, cortando mais um pedaço da torta. Não sei explicar. Às vezes tenho esses insights, como se alguém estivesse me guiando. É estranho, não é? Naquela noite, após o expediente, Ricardo encontrou Marina sentada na pequena varanda de seu apartamento, observando as luzes da cidade. Havia algo no ar, uma quietude expectante que parecia prenunciar mudanças importantes. Posso me juntar a você? Ele perguntou suavemente. Marina sorriu, indicando a cadeira ao lado. Claro, estava justamente pensando em quanto minha vida mudou nas últimas semanas. Ainda parece um sonho às vezes. Ricardo respirou fundo, sentindo o peso do diário de Helena em seu bolso. Tinha decidido que era hora. Não podia mais adiar aquela conversa. Marina, há algo que preciso te contar. Ele começou, suas mãos ligeiramente trêmulas ao retirar o diário. Algo sobre Helena, minha esposa, e sobre você. Os olhos dela se fixaram no diário antigo, uma expressão de curiosidade cruzando seu rosto. Sobre mim? Quando nos conhecemos naquela noite perto do restaurante, notei algumas coisas. Sua marca de nascença, suas feições, até mesmo seu nome. Ricardo fez uma pausa, organizando seus pensamentos. Helena tinha a mesma marca que você tem no pulso. E Marina era o nome que ela sempre disse que daria a uma filha. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelos sons distantes da cidade. Marina olhava fixamente para sua própria marca de nascença, como se a visse pela primeira vez. O que você está tentando dizer? Sua voz era apenas um sussurro. Ricardo entregou o diário a ela com cuidado. Helena teve uma filha aos 18 anos, durante uma viagem a Ouro Preto. Uma filha que ela precisou dar para a adoção, mas que nunca esqueceu. Uma filha que tenho quase certeza é você. Marina abriu o diário com mãos trêmulas, seus olhos percorrendo rapidamente as páginas amareladas. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos conforme ela lia os relatos emocionados de uma jovem mãe forçada a tomar a decisão mais difícil de sua vida. Então, todo esse tempo, quando você me ofereceu ajuda, ela começou, mas sua voz falhou. No início, era apenas uma suspeita, Ricardo explicou gentilmente. Mas cada dia que passa, cada pequeno detalhe que descubro sobre você, confirma ainda mais essa certeza. A forma como você cozinha, seus gestos, até mesmo a receita da torta de maçã com lavanda, era a especialidade de Helena, uma receita que ela nunca chegou a escrever. Marina fechou o diário delicadamente, suas lágrimas agora correndo livremente. Por que ela nunca me procurou? Ela tentou, anos depois. Mas você tinha se mudado com sua família adotiva e ela teve medo de interferir em sua vida, de causar mais confusão do que bem. Ricardo fez uma pausa, sentindo suas próprias lágrimas se formarem. Mas ela nunca deixou de pensar em você, de te amar.
Este diário é prova disso. Marina passou os dias seguintes imersa nas páginas do diário de Helena, absorvendo cada palavra, cada emoção registrada por sua mãe biológica. O pequeno apartamento sobre o restaurante tornou-se seu refúgio, onde ela processava as descobertas que mudavam completamente sua compreensão sobre suas origens. Ricardo respeitou seu espaço, entendendo que ela precisava desse tempo para assimilar tudo. Ainda assim, mantinha um olhar atento através da janela de seu escritório, observando as luzes do apartamento dela acesas até tarde da noite, imaginando-a debruçada sobre as páginas amareladas do diário. Numa manhã particularmente movimentada no restaurante, Carlos notou a ausência de Marina na cozinha. Ela pediu alguns dias de folga, explicou Ricardo ao chefe, que já havia se acostumado com a presença constante da jovem auxiliar. Está passando por um momento delicado. Ela descobriu, não é? Carlos perguntou baixinho, surpreendendo Ricardo. Sobre Dona Helena? Ricardo olhou espantado para seu chefe executivo. Como você... Trabalhei ao lado de Dona Helena por anos, Sr. Mendes. Impossível não notar as semelhanças. O jeito de cortar os legumes, a intuição com os temperos, até o modo de provar os molhos. Carlos sorriu suavemente. Algumas coisas estão no sangue. Naquela tarde, enquanto organizava alguns documentos, Ricardo encontrou um antigo álbum de fotografias. Entre as imagens, havia uma especialmente significativa. Helena aos 20 anos, na inauguração do primeiro restaurante. Seu sorriso radiante e os olhos brilhantes de determinação eram os mesmos que agora via em Marina. Um som suave de batidas na porta interrompeu seus pensamentos. Era Marina, parecendo cansada, mas determinada. "Posso entrar?" ela perguntou, sua voz ainda carregando o peso das emoções dos últimos dias. "Claro, por favor." Ricardo indicou a cadeira à sua frente, fechando discretamente o álbum de fotos. Marina sentou-se, suas mãos segurando firmemente o diário de Helena. "Li tudo." Várias vezes, ela começou, sua voz tremendo levemente. "Cada página, cada palavra. É estranho, mas posso sentir o amor dela em cada linha." Ricardo assentiu, dando a ela espaço para continuar. "Tem uma passagem específica," ela continuou, abrindo o diário em uma página marcada, onde ela fala sobre um sonho que teve comigo. Ela me via cozinhando em uma cozinha grande, feliz, realizada. É exatamente o que estou fazendo agora, não é? Como se de alguma forma, como se ela tivesse previsto. Ricardo completou suavemente. Helena sempre teve essa sensibilidade especial. Marina respirou fundo, reunindo coragem para sua próxima pergunta. Como ela era? Como pessoa, quero dizer. O diário mostra seus pensamentos mais íntimos, mas quero saber como ela era no dia a dia. Ricardo sentiu seu coração se apertar, mas era um aperto bom, cheio de memórias queridas. Helena era extraordinária. Tinha uma capacidade única de enxergar o melhor nas pessoas. Era determinada, mas também incrivelmente gentil. Transformou este restaurante de um pequeno café em um dos lugares mais queridos da cidade, não só pela comida, mas pelo ambiente que ela criava. As pessoas ainda falam dela na cozinha, Marina comentou. Com tanto carinho, ela tinha esse dom de fazer todos se sentirem especiais. Sabia o nome de cada funcionário, conhecia suas histórias, suas famílias. Ricardo fez uma pausa, lembrando-se de momentos preciosos. E na cozinha, bem, você herdou isso dela. Aquela intuição natural, aquele entendimento dos sabores. Marina sorriu levemente, tocando a marca em seu pulso. Sempre achei que era apenas uma coincidência gostar tanto de cozinhar. Agora faz sentido. Tem algo que quero te mostrar, Ricardo disse, abrindo uma gaveta de sua mesa. Retirou uma pequena caixa de veludo azul. Helena deixou isto para você. Ela nunca perdeu a esperança de um dia poder te encontrar. Dentro da caixa havia um delicado colar de prata com um pingente em forma de colher antiga. Era uma joia única, feita especialmente para Helena quando o restaurante completou 10 anos. Era o amuleto da sorte dela, Ricardo explicou, sua voz embargada pela emoção. Nunca tirava, exceto no final, quando pediu que eu guardasse para você. As mãos de Marina tremeram ao tocar o colar.
Ela sabia que um dia nos encontraríamos. Helena sempre dizia que algumas coisas na vida são inevitáveis, que o amor encontra seu caminho, mesmo que demore. Ricardo levantou-se, caminhando até a janela. Sabe, desde que ela partiu, senti que algo estava incompleto. Não era apenas a saudade. Era como se houvesse uma missão inacabada. Marina segurou o colar contra o peito, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Posso te pedir um favor? Claro. Me conta mais sobre ela, sobre vocês dois, sobre como se conheceram, sobre tudo. Ela fez uma pausa, enxugando as lágrimas. Quero conhecer minha mãe através das suas memórias. As semanas seguintes trouxeram uma nova dinâmica ao restaurante Sabores em Memórias. Marina retornou à cozinha com uma energia renovada, como se cada prato que preparava fosse uma forma de conexão com Helena. O colar com o pingente de colher tornou-se seu próprio amuleto da sorte, nunca saindo de seu pescoço. Uma tarde, enquanto experimentava novos sabores, ela surpreendeu a todos ao recriar perfeitamente outro prato signature de Helena, um risoto de cogumelos com essência de trufas e ervas frescas, cuja receita também nunca havia sido documentada completamente. É impressionante, comentou Carlos após provar o prato. É exatamente como Dona Helena fazia. Até o aroma é o mesmo. Marina sorriu, ajustando inconscientemente o colar. É como se as receitas estivessem aqui dentro. Ela tocou seu coração, esperando para serem redescobertas. Ricardo, que observava a cena da porta da cozinha, sentiu uma onda de emoção ao ver sua enteada. Ainda era estranho pensar nela assim, ocupando com tanta naturalidade o espaço que um dia foi de Helena. Era como se um ciclo estivesse se completando. Naquela noite, após o expediente, Ricardo convidou Marina para um café em seu escritório. Sobre a mesa, havia uma caixa antiga de madeira que ela nunca tinha visto antes. Encontrei isso no sótão de casa, ele explicou, abrindo a caixa com cuidado. São as anotações originais de Helena, de quando estávamos planejando abrir o restaurante. Marina pegou os papéis amarelados com reverência. Eram rascunhos de cardápios, ideias para decoração, listas de fornecedores e principalmente receitas escritas à mão, algumas completas, outras apenas esboçadas. Ela tinha uma caligrafia linda, Marina comentou, passando os dedos sobre as palavras escritas com tanto cuidado. Helena acreditava que cada prato contava uma história, Ricardo explicou, sentando-se ao lado dela. Cada receita tinha um significado especial, uma memória associada. Enquanto folheavam juntos as anotações, Ricardo compartilhava as histórias por trás de cada prato. O risoto de cogumelos havia sido criado na primeira vez que eles viajaram juntos para a Itália. A torta de maçã com lavanda nasceu de uma manhã de primavera no jardim da casa de Augusto. Olha só isso! Marina apontou para uma página onde havia apenas um título e alguns ingredientes listados. Soufflé de chocolate com calda de frutas vermelhas, mas a receita está incompleta. Ricardo sorriu, lembrando-se. Esse era um projeto especial dela. Estava tentando criar algo novo para o menu de sobremesas, mas nunca ficou satisfeita com o resultado. Dizia que faltava algo, um toque especial que ainda não tinha descoberto. Marina estudou a lista de ingredientes por um momento, seu rosto assumindo aquela expressão concentrada que tanto lembrava a Helena. Acho que sei o que está faltando. Nos dias que se seguiram, Marina dedicou-se a completar a receita inacabada de Helena. Experimentou diferentes combinações, ajustou proporções, sempre guiada por aquela intuição que parecia vir de algum lugar além dela mesma. Numa noite especialmente tranquila, ela finalmente chamou Ricardo e Carlos para provarem sua criação. O soufflé se erguia perfeitamente do ramequim, exalando um aroma irresistível de chocolate. A calda de frutas vermelhas tinha um toque sutil de alguma coisa que ninguém conseguia identificar de imediato. Acrescentei um pouco de cardamomo à calda, Marina explicou, observando ansiosamente enquanto eles provavam. E uma pitada de flor de sal no chocolate. Ricardo fechou os olhos ao provar, uma emoção profunda tomando conta dele. Era exatamente assim que imaginava que Helena teria completado a receita. O equilíbrio perfeito entre doce e salgado. O toque inesperado do cardamomo que elevava todo o prato a outro nível. É perfeito,
ele disse, sua voz embargada. É como se ela estivesse aqui, Marina completou suavemente, guiando minhas mãos. Carlos, que havia trabalhado ao lado de Helena por tantos anos, apenas assentiu, incapaz de conter suas próprias lágrimas. O soufflé não era apenas uma sobremesa. Era um elo entre passado e presente, uma ponte entre mãe e filha que nunca tiveram a chance de cozinhar juntas. Acho que está na hora, Ricardo disse depois de um momento, de adicionar seu nome ao cardápio, ao lado do de Helena. Marina olhou para ele surpresa. Tem certeza? Absoluta. Este lugar sempre foi sobre família e memórias. E agora temos novas memórias para criar, novas histórias para contar através dos nossos pratos. O sol de domingo banhava o jardim da Chácara dos Santos com uma luz dourada quando Marina desceu do carro de Ricardo. Era sua primeira visita à casa de seu avô biológico e seu coração batia acelerado com a expectativa do encontro. Augusto já os esperava na varanda, suas mãos ligeiramente trêmulas enquanto segurava uma xícara de café. Ao ver Marina se aproximando, a xícara quase escorregou de seus dedos. Era como ver Helena jovem novamente, caminhando por aquele mesmo jardim. Vovô, Marina disse timidamente, a palavra soando estranha e ao mesmo tempo natural em seus lábios. Augusto abriu os braços e Marina correu para seu abraço como se tivesse esperado por aquele momento durante toda sua vida. Ricardo observou a cena com os olhos marejados, pensando em como Helena estaria feliz em ver pai e filha finalmente reunidos. Minha menina, Augusto sussurrou, segurando o rosto de Marina entre suas mãos enrugadas. Você é tão parecida com ela, tão parecida. O almoço de domingo se transformou em uma celebração de memórias e descobertas. Augusto havia preparado todos os pratos favoritos de Helena, e Marina ouviu atentamente cada história que seu avô compartilhava sobre sua mãe. Este álbum, Augusto disse trazendo um livro encadernado em couro. Começa com fotos de Helena ainda bebê. Guardei tudo, cada momento. Marina folheou as páginas com reverência, observando sua mãe crescer através das fotografias. Deteve-se especialmente nas fotos de Helena aos 18 anos, a época em que ela estava grávida sem que ninguém soubesse. Ela sempre foi determinada, Augusto comentou, apontando para uma foto onde Helena aparecia sorrindo em frente a uma igreja em ouro preto. Mesmo naquela época difícil, nunca perdeu a esperança. Sabia que um dia tudo se ajeitaria. Como ela era na minha idade? Marina perguntou, ansiosa por cada detalhe. Ah, igualzinha a você. Sempre na cozinha, experimentando receitas novas. Tinha esse mesmo brilho nos olhos quando descobria uma combinação especial de ingredientes. Augusto sorriu, perdido em lembranças. Sabe aquela horta no fundo do jardim? Era o canteiro especial dela. Ainda mantenho as mesmas ervas que ela plantou. Marina levantou-se imediatamente. Posso ver? Augusto a guiou pelo jardim até um espaço cuidadosamente mantido, onde diferentes ervas cresciam em canteiros organizados. O aroma de manjericão, alecrim e hortelã preenchia o ar. Ela passava horas aqui, Ricardo comentou juntando-se a eles. Dizia que o segredo de um bom prato começava na terra. Marina ajoelhou-se junto aos canteiros, tocando suavemente as folhas aromáticas. É incrível como algumas coisas parecem estar no sangue. Sempre tive essa conexão especial com ervas e temperos, mas nunca entendi por quê. Helena tinha razão, Augusto disse suavemente. Ela sempre dizia que um dia você voltaria para casa, que o amor encontra seu caminho não importa quanto tempo demore. Naquela tarde, enquanto o sol começava a se pôr, os três sentaram-se na varanda com xícaras de café e fatias da torta de maçã que Marina havia trazido, a receita especial de Helena. Tenho uma coisa que quero mostrar a você, Augusto disse, levantando-se com cuidado. Voltou alguns minutos depois com uma pequena caixa de joias. Helena deixou isto para você, junto com uma carta. Pediu que eu guardasse caso um dia... Marina abriu a caixa com mãos trêmulas. Dentro havia um delicado broche de borboleta em ouro rosé, cravejado com pequenas pérolas. Era da sua avó, Augusto explicou. Helena o usou em seu casamento com Ricardo, e antes disso, sua avó o usou no dela. É uma tradição de família. É lindo, Marina sussurrou,
tocando delicadamente o broche. Ricardo observou a cena com um sorriso suave. Helena sempre disse que as tradições são importantes, não pelo que são, mas pelo amor que carregam através das gerações. Marina colocou o broche com cuidado e abriu a carta que o acompanhava. A caligrafia elegante de Helena, preenchida a página com palavras de amor e esperança. Minha querida filha, se você está lendo esta carta, significa que finalmente encontrou seu caminho de volta para casa. Há tanto que gostaria de ter compartilhado com você. Tantos momentos que sonhei vivenciar ao seu lado. Mas sei que, de alguma forma, o amor que sinto por você sempre nos manteve conectadas. Este broche carrega não apenas a história de nossa família, mas também a promessa de um futuro cheio de amor e possibilidades. Use-o sabendo que, onde quer que eu esteja, meu coração está sempre com você. Com todo o meu amor, mamãe. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Marina, enquanto ela terminava de ler. Augusto a abraçou novamente e Ricardo juntou-se a eles, formando um círculo de amor e proteção que transcendia o tempo e a distância. Bem-vinda à família, minha querida, Augusto sussurrou. Bem-vinda ao lar. O sucesso do soufflé de chocolate com calda de frutas vermelhas criado por Marina inspirou uma série de mudanças nos sabores e memórias. Ricardo, percebendo o talento natural de sua enteada, decidiu que era hora de expandir o legado de Helena de uma forma que ela sempre sonhou. Quero abrir um novo restaurante, ele anunciou durante uma reunião com Marina e Carlos. Mais moderno, mas mantendo a essência do que Helena criou aqui. E quero que você, Marina, seja a chefe executiva. Marina arregalou os olhos, surpresa com a proposta. Eu? Mas tenho tão pouca experiência. Você tem mais do que pensa, Carlos interveio. Nos últimos meses aprendi tanto com você quanto você comigo. Tenho o mesmo dom que sua mãe tinha. Aquela capacidade de transformar ingredientes simples em algo extraordinário. Ricardo sorriu, orgulhoso. Helena sempre quis abrir um espaço dedicado à gastronomia contemporânea, algo que misturasse tradição e inovação. Acho que agora é o momento perfeito. Nos dias que se seguiram, Marina mergulhou em um turbilhão de atividades. Entre desenvolver o novo cardápio e participar das reuniões de planejamento, ela ainda encontrava tempo para experimentar novas receitas na cozinha dos sabores em memórias. Uma tarde, enquanto testava uma nova versão de um prato clássico, ela teve uma ideia que a fez sorrir. E se cada prato do novo restaurante contasse uma história? Ela propôs a Ricardo. Não apenas sobre comida, mas sobre família, sobre conexões, sobre encontros. Os olhos de Ricardo brilharam com a sugestão. Continue. Podemos criar um menu que seja uma jornada. Cada prato representando um momento importante, uma memória especial. Marina pegou seu caderno de anotações, onde já havia dezenas de ideias rabiscadas. Por exemplo, o primeiro prato pode ser inspirado naquela noite em que nos conhecemos, algo simples, mas reconfortante. A ideia ganhou vida rapidamente. Marina passou horas no antigo escritório de Helena, agora seu próprio espaço de criação, desenvolvendo um menu que era tanto uma homenagem ao passado quanto uma celebração do presente. Achei mais algumas anotações dela, Ricardo disse um dia, trazendo uma pasta antiga. São ideias que ela tinha para pratos que nunca chegou a desenvolver completamente. Marina passou a noite inteira estudando os rascunhos de sua mãe, maravilhada com a forma como seus próprios pensamentos pareciam seguir caminhos similares. Era como se estivessem colaborando através do tempo, mãe e filha unidas pela paixão pela gastronomia. O novo restaurante começou a tomar forma em um antigo casarão no centro histórico da cidade. Marina supervisionava cada detalhe da reforma, assegurando-se de que o espaço refletisse tanto a elegância clássica, que Helena tanto prezava, quanto um toque contemporâneo que era uniquamente seu. Que nome você quer dar ao restaurante? Ricardo perguntou uma noite, enquanto eles observavam o pôr do sol da varanda do casarão em reforma. Marina tocou o colar com o pingente de colher, um gesto que havia se tornado um hábito quando estava pensativa. Estava pensando em encontros, ela respondeu após um momento. Porque é isso que a comida faz, não é? Une pessoas, cria conexões, traz memórias.
Ricardo sorriu, lembrando-se de como Helena sempre dizia que um restaurante era mais que um lugar para refeições. Era um espaço onde histórias aconteciam. É perfeito, ele disse, abraçando-a pelos ombros. Helena ficaria orgulhosa. Naquela noite, depois que Ricardo foi embora, Marina ficou sozinha no casarão, imaginando como seria o espaço quando estivesse pronto. Ao caminhar pelos cômodos vazios, podia quase sentir a presença de sua mãe ao seu lado, compartilhando sua visão, guiando seus passos. Parou diante de uma grande janela que dava para a rua movimentada, observando as pessoas passando. Em algumas semanas, aquele espaço estaria cheio de vida, de aromas, de histórias sendo criadas. Seria uma nova página em uma história que começou muito antes dela. Uma história de amor, perda, reencontro e renovação. Obrigada, mãe, ela sussurrou para a noite, seu coração transbordando de gratidão e propósito, por me mostrar o caminho de volta para casa. Há apenas 2 semanas da inauguração do Encontros, Marina dedicava cada momento livre para aperfeiçoar o menu. Na cozinha de testes instalada no casarão, ela havia criado um ritual especial. Cada nova receita era desenvolvida com o diário de Helena aberto ao seu lado, como se sua mãe estivesse ali, participando do processo criativo. Olha só o que encontrei, disse Augusto, entrando na cozinha numa tarde de sábado. Em suas mãos carregava uma caixa de madeira antiga com entalhes delicados. Era o kit de facas especial de Helena. Ela montou esta coleção ao longo dos anos. Cada peça tem uma história. Marina limpou as mãos no avental e pegou a caixa com reverência. Dentro, organizadas em compartimentos forrados de veludo, estavam facas de diferentes tamanhos e estilos, todas mantidas em perfeito estado de conservação. Esta aqui, Augusto apontou para uma faca de chefe particularmente elegante. Ela ganhou em uma viagem ao Japão. E esta, indicou uma menor com cabo de madeira trabalhada. Foi um presente de Ricardo quando ela criou seu primeiro menu autoral. Enquanto examinava cada peça, Marina encontrou um pequeno envelope escondido no fundo da caixa. Dentro havia uma foto de Helena jovem, sorrindo em frente a uma bancada de cozinha e um bilhete nunca entregue. Para minha filha, estas facas contam a história da minha jornada na gastronomia. Cada uma delas me ajudou a criar algo especial, a transformar ingredientes simples em momentos de alegria. Espero que um dia elas possam continuar esta história em suas mãos. Com amor, mamãe. Ela nunca perdeu a esperança de te encontrar, Augusto comentou suavemente, notando as lágrimas nos olhos da neta. Guardava pequenos presentes como este, acreditando que um dia poderia entregá-los pessoalmente. Marina pegou a faca japonesa, sentindo seu peso perfeitamente equilibrado. Posso quase vê-la usando estas facas, criando pratos, construindo sonhos. E agora você está continuando esse legado, Ricardo comentou entrando na cozinha. O novo menu está quase pronto? Marina sorriu, enxugando as lágrimas. Quase. Falta apenas um prato. Algo que seja especial o suficiente para ser a assinatura do restaurante. Sabe o que Helena sempre dizia? Augusto perguntou, seus olhos brilhando com a memória. Que o prato signature de um chefe não é apenas sobre a comida. É sobre o momento em que você coloca sua alma no prato, quando sua história pessoal se transforma em sabor. Aquelas palavras despertaram algo em Marina. Ela passou o resto do dia na cozinha, experimentando, ajustando, deixando que suas memórias, tanto as vividas quanto as herdadas através do diário de Helena, guiassem suas mãos. O resultado foi um prato que ela chamou de Encontros do Destino. Um ravioli artesanal recheado com queijo de cabra e ervas frescas do Jardim de Augusto, servido sobre um creme suave de abóbora com notas de sálvia, finalizado com lascas de amêndoas torradas e gotas de azeite aromatizado com lavanda, a mesma lavanda que Helena tanto amava. Quando Ricardo e Augusto provaram o prato, o silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer palavra. Era como se pudessem sentir a presença de Helena ali, no equilíbrio perfeito entre tradição e inovação, no modo como cada elemento se complementava harmoniosamente. É isso, Ricardo disse finalmente, sua voz embargada pela emoção. É exatamente isso. Marina observou os 2 homens que haviam se tornado sua família,
seus corações unidos não apenas pelo sangue, mas por um amor que transcendia o tempo e a distância. O Encontros seria mais que um restaurante. Seria um tributo a todas as formas de amor que haviam tornado aquele momento possível. Naquela noite, depois que todos foram embora, Marina ficou sozinha na cozinha, organizando as facas de Helena em seu novo local de trabalho. Cada peça encontrou seu lugar perfeito, prontas para começar um novo capítulo de sua história. "Vou fazer você se orgulhar, mãe", ela sussurrou, tocando carinhosamente o cabo da faca japonesa. "Vou transformar seu sonho em algo ainda maior." O som dos carros passando lá fora se misturava com o tilintar suave das panelas penduradas na cozinha, criando uma melodia que parecia embalar promessas de um futuro brilhante. Em poucos dias, aquele espaço ganharia vida, e com ele um novo capítulo de uma história que começou muito antes de Marina sequer imaginar seu lugar nela. Na noite anterior à inauguração do Encontros, Marina não conseguia dormir. Seu pequeno apartamento sobre os sabores em memórias, que em breve deixaria para se mudar para mais perto do novo restaurante, estava silencioso, exceto pelo som suave da chuva que caía lá fora. Sentada à mesa da cozinha, ela folheava mais uma vez o diário de Helena, buscando conforto nas palavras de sua mãe. Uma entrada em particular chamou sua atenção. Era de poucos meses antes da partida de Helena. Às vezes, sonho com um lugar onde passado e presente se encontram, onde histórias se entrelaçam como ingredientes em uma receita perfeita. Imagino um espaço onde cada prato conta uma história de amor, de perda, de recomeço. Talvez um dia. Talvez esse sonho encontre seu caminho para a realidade, através de mãos mais jovens, mais corajosas que as minhas. "Suas mãos me guiaram até aqui", Marina sussurrou para a página, traçando as palavras com os dedos. Um som de passos na escada a surpreendeu. Era Ricardo, carregando uma garrafa de vinho e 2 taças. "Imaginei que você estaria acordada", ele disse com um sorriso compreensivo. "Pré-inauguração é sempre assim." Helena também não dormiu na noite antes de abrirmos os sabores em memórias. Marina sorriu, pegando as taças enquanto Ricardo abria o vinho. "Estou nervosa, mas é um nervosismo bom. Como se estivesse à beira de algo importante." "Você está", Ricardo confirmou, servindo o vinho. "Mas não está sozinha. Nunca esteve, na verdade." Eles brindaram silenciosamente, cada um perdido em seus próprios pensamentos por um momento. "Sabe", Marina começou, girando a taça entre os dedos, "quando você me encontrou naquela noite, eu estava prestes a deixar a cidade. Tinha perdido a esperança de encontrar meu lugar no mundo." Ricardo a observou com ternura. "E agora?" "Agora entendo o que Helena escreveu aqui", ela indicou o diário, sobre histórias se entrelaçando como ingredientes. Cada momento, cada decisão, cada encontro, tudo nos trouxe até aqui. Um trovão distante ecoou pela noite, e Marina se levantou para olhar pela janela. As luzes da cidade brilhavam através da chuva, criando um espetáculo hipnótico. "Amanhã", ela disse suavemente, "quando abrirmos as portas do Encontros, não será apenas um novo restaurante. Será a continuação de uma história de amor que começou há muito tempo." Ricardo se juntou a ela na janela. "Helena sempre dizia que um restaurante é como um livro de receitas vivo. Cada cliente adiciona um novo ingrediente à história." Marina sorriu, lembrando-se de algo que havia encontrado mais cedo entre as coisas de Helena. Um pequeno caderno com anotações sobre os primeiros clientes dos Sabores a Memórias, suas histórias, seus pratos favoritos. "Encontrei isso hoje", ela disse, pegando o caderno. Ela mantinha um registro de tudo, não apenas receitas, mas momentos. Casais que se conheceram aqui, famílias que celebraram momentos especiais, pessoas que encontraram conforto em seus pratos. "E agora você vai criar suas próprias histórias", Ricardo completou, "com sua própria visão, seu próprio estilo, mas carregando todo o amor que Helena colocou em cada receita." Eles passaram as horas seguintes compartilhando histórias, recordações e esperanças para o futuro. Marina mostrou a Ricardo suas anotações para o menu de inauguração. Cada prato, uma homenagem a um momento especial de sua jornada até ali. Quando o céu começou a clarear, anunciando a chegada do grande dia,
Ricardo abraçou Marina carinhosamente. Está pronta? Ela tocou o colar com o pingente de colher e sorriu. Estou. E tenho a sensação de que não estou fazendo isso sozinha. Nunca esteve. Ricardo repetiu suavemente. Helena está em cada detalhe que você planejou, em cada receita que você aperfeiçoou, em cada sonho que você está realizando. Enquanto o sol nascia sobre águas claras, Marina sentiu uma paz profunda se instalar em seu coração. O Encontros seria mais que um restaurante. Seria um testemunho de como o amor pode transcender o tempo, de como os laços familiares podem ser forjados não apenas pelo sangue, mas pelas escolhas que fazemos, pelos sonhos que compartilhamos, pelas histórias que continuamos a contar através das gerações. O Encontros resplandecia na noite de inauguração. O casarão histórico havia sido transformado em um espaço que mesclava a elegância clássica com toques contemporâneos. Flores frescas decoravam cada mesa, e o aroma de ervas e especiarias preenchia o ambiente, criando uma atmosfera acolhedora e sofisticada. Marina estava em sua nova cozinha, cercada por sua equipe cuidadosamente selecionada. Vestia o uniforme de chefe que Ricardo havia mandado fazer, especialmente para ela, branco imaculado com seu nome bordado em dourado e sobre ele o broche de borboleta que havia pertencido a Helena. 5 minutos para abrirmos, Carlos anunciou, tendo vindo dos Sabores em Memórias para dar suporte nesta noite especial. Está tudo perfeito, chefe. Marina sorriu ao ouvir o título. Ainda soava estranho, mas de um jeito bom. Reuniu sua equipe para as últimas instruções, sentindo o coração acelerar de emoção. Cada prato que sair desta cozinha hoje não é apenas comida, ela disse, sua voz firme, mas carregada de emoção. É uma história, uma memória, um pedaço de amor transformado em sabor. Vamos fazer desta noite algo inesquecível. Do lado de fora, Ricardo e Augusto recebiam os primeiros convidados. A lista de reservas para a noite de inauguração havia se esgotado em questão de horas quando foi anunciada. A curiosidade sobre a nova chefe, que era filha de Helena, havia se espalhado pela cidade como fogo. O menu degustação especial de inauguração era uma jornada através da história de Marina e Helena. Cada prato contava um capítulo dessa história extraordinária de reencontro e amor. O primeiro prato, Reminiscências, era uma releitura sofisticada das sobras que Ricardo havia oferecido a Marina naquela primeira noite. Um creme de abóbora com especiarias, servido com crostini de ervas. Em seguida vinha Laços Invisíveis, o ravioli que havia se tornado a assinatura do restaurante, agora perfeitamente executado pela equipe treinada por Marina. O prato principal, Herança, apresentava um duo de carnes com molhos, que combinavam técnicas clássicas aprendidas através das anotações de Helena com toques contemporâneos desenvolvidos por Marina. E para finalizar, o Encontro de Gerações, uma versão refinada da torta de maçã com lavanda de Helena, servida com o soufflé de chocolate e cardamomo criado por Marina. A noite fluía como um sonho. Os comentários dos clientes eram mais que elogiosos, eram emocionados. Muitos que haviam conhecido Helena compartilhavam suas memórias, criando uma atmosfera de celebração não apenas de um novo restaurante, mas de uma história de amor que transcendia o tempo. Em um momento quieto entre os serviços, Marina encontrou Ricardo observando o movimento do salão através da porta da cozinha. Ela estaria tão orgulhosa, ele disse suavemente, abraçando sua enteada pelos ombros. Às vezes sinto como se ela estivesse aqui, Marina respondeu, ajustando inconscientemente o broche de borboleta. Em cada detalhe, em cada sabor, e está, uma voz familiar comentou. Era Augusto, que havia escapado do salão por um momento para ver sua neta em ação. Helena sempre dizia que a cozinha é onde a magia acontece, onde o amor se transforma em algo tangível. Marina abraçou o avô, sentindo-se completa de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Ali estava sua família, não apenas por sangue ou documentos, mas por escolha, por amor, por destino. A noite continuou seu curso perfeito, cada prato saindo da cozinha exatamente como planejado, cada cliente saindo com um sorriso no rosto e uma história para contar. O Encontros não era apenas um restaurante, era um espaço onde memórias eram criadas,
onde o passado e o presente se fundiam em harmonia perfeita. Quando o último cliente partiu e a equipe começou a organizar a cozinha para o fechamento, Marina subiu até o pequeno jardim que havia criado no terraço do casarão. Ali, entre os canteiros de ervas que havia plantado, seguindo o modelo do jardim de Helena, ela finalmente permitiu que as lágrimas de felicidade corressem livremente. Conseguimos, mãe. Ela sussurrou para a noite estrelada. Seu sonho está vivo, e vou cuidar dele com todo o amor que você me ensinou, mesmo sem estar presente. Uma brisa suave agitou as folhas das ervas, trazendo consigo o aroma de lavanda, o perfume favorito de Helena. Marina sorriu, sentindo-se abraçada por um amor que nem mesmo o tempo poderia apagar. 6 meses após a inauguração, o Encontros havia se estabelecido como um dos restaurantes mais especiais de Águas Claras. Não apenas pela excelência de sua cozinha, mas pela atmosfera única que Marina havia conseguido criar. Um lugar onde cada refeição era uma celebração de amor e memória. Em uma tarde tranquila de domingo, Marina estava em seu escritório no restaurante, organizando suas anotações e planejando o menu da próxima temporada. Sobre sua mesa, ao lado do laptop moderno, estava o diário de Helena, agora acompanhado por seu próprio caderno de receitas e memórias. Ricardo bateu suavemente à porta, trazendo 2 xícaras de café. Achei que você estaria aqui, ele sorriu. Sempre trabalhando, igualzinha a ela. Marina aceitou o café com gratidão. Estava pensando em como tudo mudou em tão pouco tempo. Há 1 ano, eu estava sem rumo, sem família, sem sonhos. E agora tem tudo isso e muito mais, Ricardo completou, sentando-se em frente a ela. Sabe, Helena sempre dizia que a vida é como uma receita complexa. Às vezes demora para todos os ingredientes se encontrarem no momento certo. Encontrei algo interessante hoje, Marina disse, abrindo uma gaveta de sua mesa. Era um envelope amarelado, endereçado a ela, com a caligrafia de Helena. Estava escondido entre as páginas de um dos livros de receitas antigos. Com cuidado, ela abriu o envelope e começou a ler em voz alta. Minha querida filha, se você está lendo esta carta, significa que finalmente encontrou seu caminho de volta para nossa família, para nossa história. Não sei quanto tempo terá se passado, não sei que mulher maravilhosa você se tornou, mas sei, no fundo do meu coração, que você carrega em si o mesmo amor pela cozinha que sempre foi minha paixão. Quero que saiba que cada receita que criei, cada prato que aperfeiçoei, cada momento que passei nesta cozinha, tudo tinha um pouco de você. Nas noites em que experimentava novos sabores, imaginava o dia em que poderíamos cozinhar juntas, compartilhar segredos, criar memórias. Talvez quando você encontrar esta carta, eu já não esteja mais aqui para te abraçar, para te ensinar pessoalmente tudo o que aprendi ao longo dos anos. Mas deixei um pouco de mim em cada receita, em cada anotação, em cada detalhe deste lugar que construí com tanto amor. Ricardo e papai vão te contar nossa história, vão te mostrar o quanto você foi amada desde o primeiro momento. E tenho certeza que você vai encontrar sua própria maneira de continuar este legado, de transformar amor em sabor, memórias em momentos especiais. Lembre-se sempre, a cozinha é um lugar de magia, onde o amor se materializa em aromas e sabores, onde laços são fortalecidos, onde histórias ganham vida. E agora esta história também é sua, para continuar, para transformar, para fazer crescer. Com todo o meu amor eternamente, mamãe. Marina enxugou as lágrimas que corriam livremente por seu rosto, enquanto Ricardo também se emocionava com as palavras de Helena. Ela sempre soube, ele disse suavemente. Sempre soube que um dia você completaria nossa família. Marina guardou a carta com cuidado e se levantou, caminhando até a janela que dava para o salão do restaurante, onde os primeiros clientes da noite começavam a chegar. Cada pessoa que entra por aquela porta, ela refletiu, se torna parte desta história. Cada prato que servimos carrega um pouco do amor dela, um pouco do nosso amor. Ricardo se juntou a ela na janela. E agora você está criando suas próprias receitas, suas próprias histórias. Sim, Marina sorriu tocando o colar com o pingente de colher, mas sempre com ela aqui, me guiando, me inspirando.
O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, muito parecido com aquela noite em que Ricardo e Marina se encontraram pela primeira vez. No salão, garçons começavam a acender as velas das mesas, criando aquela atmosfera acolhedora, que se tornara marca registrada do Encontros. "Sabe o que mais encontrei hoje?" Marina perguntou, voltando à sua mesa. Pegou um caderno novo de capa verde esmeralda. "Comecei meu próprio diário de receitas e memórias. Para um dia, quem sabe?" Ela não precisou completar a frase. Ricardo entendeu perfeitamente. Era assim que as histórias de amor verdadeiro continuavam, passando de geração em geração, como receitas preciosas que só melhoram com o tempo. "O futuro está cheio de possibilidades", ele disse, abraçando-a carinhosamente. "E Helena estaria tão orgulhosa de ver como você está escrevendo seu próprio capítulo nesta história." Marina sorriu, sentindo-se completa. No Encontros entre aromas e sabores, entre memórias do passado e sonhos do futuro, ela havia encontrado muito mais que suas origens. Havia encontrado seu destino, seu propósito, seu lugar no mundo. E assim, a história que começou com uma jovem mãe forçada a fazer uma escolha impossível, continuava através de sua filha, que transformou um encontro casual em um novo começo. No final, Helena estava certa. O amor sempre encontra seu caminho, não importa quanto tempo demore.